Evangelho, solenidade da Natividade de São João Batista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade da Natividade de São João Batista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que a Igreja celebra hoje essa belíssima solenidade do nascimento de São João Batista. São 3 nascimentos que a Igreja celebra solenemente: o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento de São João Batista e o nascimento da Virgem Maria. Normalmente celebramos o ingresso no céu de cada um daqueles nossos irmãos e irmãs que declaramos santos. Mas esses 3, de maneira particular, Nosso Senhor, por razões óbvias, a Virgem Maria, por ser a mãe do Redentor, aquela que o Senhor, desde toda a eternidade, escolheu para gerar o seu Filho em seu ventre. Eva, como bem sabemos, por conta do pecado, deixou de ser imaculada. Mas a Virgem Maria, a quem o Pai preservou do pecado, permaneceu imaculada. Foi insidiada em tantos modos e maneiras pela aproximação da serpente infernal, mas permaneceu com um coração exclusivamente entregue ao seu Senhor, sem jamais provar a mínima mancha de pecado. Em seu coração não houve espaço para um outro amor, para uma outra palavra, para uma outra presença que não fosse a do próprio Deus. Então, também celebramos o nascimento da Virgem Maria no dia 8 de setembro. Uma festa que foi, ao longo do tempo, tendo maiores destaques e depois um pouco menos, mas uma festa que permanece sendo celebrada pela Igreja do nascimento da Virgem Maria. E hoje celebramos então o nascimento de São João Batista, o precursor de Nosso Senhor. Aquele, como diz o cântico que hoje vamos ouvir do Benedictus, que veio preparar a vinda do Senhor. Aquele que o Pai ungiu já no ventre de sua mãe, dando a plenitude do Espírito Santo para que ele preparasse a vinda do Senhor. Poderíamos dizer com muita segurança, além do laço de consanguinidade entre São João Batista e Nosso Senhor, afinal eram primos, existe aqui o laço, obviamente, espiritual, mas existe aqui também uma belíssima amizade.
João, como ele mesmo irá se apresentar, é o amigo do esposo. Aquele que ama tudo o que é amado pelo seu amigo. O seu amor é tão grande, quem acompanha a liturgia das horas, nesses dias estamos vendo, na primeira leitura do ofício das leituras, a relação entre Jônatan e Davi. O vínculo de amizade que existe entre os dois. E por mais de uma vez a Sagrada Escritura diz que Jônatan ama a Davi como a si mesmo. Ou seja, tem a sua vida unida à vida de seu amigo, de modo que o ama como com um só coração. De certa forma, meus irmãos, todos nós cristãos, desde o dia do nosso batismo, somos chamados a amarmos-nos assim, com essa profundidade de amizade, se queremos usar essa referência, com essa profundidade de amizade. Mas como assim, Padre? Amarmos-nos como um só coração. A característica dos cristãos, descrita nos primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, são aqueles que se amam com o mesmo coração. Isso aparece em vários textos dos primeiros séculos que fazem referência aos cristãos. A unidade que se dá em dois corações que se unem em um só. Mais adiante, séculos depois, a tradição do Sagrado Coração de Jesus e a memória do Sagrado Coração de Jesus, apresentada pelo próprio Senhor, a Santa Margarida Maria, que celebramos há pouco tempo, recupera com fervor essa realidade. Qual realidade? Nosso coração esteja unido ao coração de Jesus. Qual a relevância disso? Se o nosso coração está unido ao coração de Jesus, amaremos a cada um de nossos irmãos e irmãs, como o Senhor nos ama. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Foi o retornelo ou o refrão que cantamos durante essas 2 últimas semanas meditando o Evangelho de São Mateus e que deve ter eco perene na nossa alma, esse chamado, esse mandamento do Senhor que se realiza somente numa profunda e estreita amizade, onde o nosso coração e o coração do Senhor, assim como o coração do Batista esteve unido ao coração de Cristo, possa permanecer em estreita comunhão e amizade, como um só coração. E vamos ter depois a chance de meditar mais sobre essa referência quando falarmos no dia 29 de agosto, do martírio de São João Batista, em que a igreja celebra também a festa do seu martírio. E ali tomaremos um pouco mais de perto essa imagem do amigo que dá lugar ao outro, que entrega o lugar ao outro. Pego aqui mais uma vez a referência de Jônatan e Davi, com que delicadeza, que hoje a liturgia das horas nos traz também essa referência, a referência desses dias da liturgia das horas. O padre vai pegar aqui só um instantinho. Onde Jônatan se coloca sempre no segundo momento, no segundo lugar, e cede o lugar que seria o lugar de sucessor do rei Saul. Jônatan, por mais de uma vez, o cede a Davi e escolhe ele o segundo lugar. Eu serei o segundo no teu reino. Ou seja, estarei depois de ti. Mas ele era o sucessor de Saul. Mas estarei depois de ti. A alegria, e isso para a gente deveria ser algo muito relevante, como elemento de discernimento da nossa amizade. Como assim, Padre? Ter o outro ao primeiro posto. O amigo é aquele que zela para que o outro esteja na frente. Como assim esteja na frente? Que vá primeiro, que esteja por primeiro.
A minha vida, ela escolhe dar um passo atrás para que meu amigo esteja à minha frente. A alegria de unir-se à felicidade do outro. E em muitos momentos a gente pode ver isso. Cada vez que caminho na experiência de fé, caminho pensando nos meus amigos, que eles caminhem comigo, tudo aquilo que busco fazer ou realizar quando proponho de realizarmos juntos, tenho o cuidado de sentir a alegria do meu coração acompanhando a alegria do coração daquele que caminha junto comigo. Estou disposto a abrir mão daquilo que porventura possa ser honroso e digno em meu favor para conceder essa honra e dignidade ao meu amigo e dessa forma me alegrar com ele nele e não me alegrar só por mim mesmo e com as minhas coisas. Aquele olhar que se encontra e reencontra sobre os olhos do outro. Essa é a relação que marca São João Batista e o Senhor. E hoje estamos abrindo um parêntese para falar um pouquinho, talvez esteja até antecipando muito do que será a meditação do dia 29 de agosto, vocês me desculpem. E aproveito aqui para fazer mais um parêntese, se posso, com vocês, já que estamos falando desse tema da amizade, que se abriu dentro da meditação de hoje, eu queria recordar por um instante ontem, que vocês receberam as fotos, mas o padre não falou de Giuseppe Cafasso. Quem foi Giuseppe Cafasso? José Cafasso, que nós vimos as fotografias nos nossos grupos. Foi o diretor espiritual de Dom Bosco, São João Bosco. Olha só que maravilha! Ele foi o homem que por 20 anos acompanhou a vida espiritual de Dom Bosco. Se Dom Bosco tinha uma habilidade enorme e um amor enorme pelos jovens, como nós bem conhecemos, ele aprendeu tudo isso do coração desse homem. São José Cafasso teve também o dom do Senhor de poder, durante a confissão, compreender o coração dos penitentes e ajudá-los a fazer uma boa confissão. O mesmo dom que foi concedido a Dom Bosco. E não só isso. Foi um homem apaixonado pela Santa Eucaristia, pela confissão e também pelo Sagrado Coração de Jesus. 3 devoções fortíssimas na vida daquele homem, obviamente, sempre amparadas pela devoção à Santa Mãe de Deus, mas um homem de uma vida austera, de uma vida entregue, um sacerdote cuja vida foi toda ela entregue a promover e formar amigos de Jesus. Olha só, está vendo, meu irmão sacerdote? O nosso lugar na igreja, no agir pastoral da igreja, deve ser o mesmo lugar do coração de São João Batista. Somos amigos do esposo. E no mundo, o nosso agir, no exercício do ministério e no exercício das atividades, das diversas pastorais que realizamos, nosso objetivo não pode ser outro, distinto daquele de formar autênticos amigos de Cristo. Em outras palavras, levar corações a estarem unidos intimamente ao coração do Senhor. No dia do falecimento de São José Cafasso, uma multidão, foram mais de 3 dias de filas para poder se despedir, prestar a ele a última homenagem. E quem eram as pessoas que estavam naquelas filas? Todos aqueles a quem ele ajudou a se tornarem amigos de Deus, amigos de Jesus. Oh, meu irmão, que o nosso sacerdócio possa ser lembrado na história como aquele que me ajudou,
Quem foi esse padre? Foi aquele que me ajudou a voltar a ser amigo de Jesus. Foi aquele que me ajudou a amar Jesus de uma forma como eu ainda não tinha amado, e a desejar e ficar com Ele por toda a minha vida. Uns dirão, para mim foi como um pai. Outros dirão, para mim foi como um grande formador. Outros dirão, para mim foi como um grande pastor. Mas todos, unanimemente, dirão, foi aquele que me ensinou a ser amigo de Cristo. Seja no cuidado paterno, seja no zelo de pastor, seja como pregador, seja até mesmo como familiar, porque os membros da nossa família também são chamados a estar sob o nosso cuidado, como zelosos pastores do rebanho. Enfim, como se desenvolverá, isso dependerá muito da qualidade da relação com cada pessoa que o Senhor nos confiar, mas que todos possam dizer, como no dia da partida de São José Cafasso: Ele me ajudou, me ensinou a ser amigo de Jesus, me entregou um tesouro que transformou a minha vida. Seja essa a memória do nosso sacerdócio na história. E veja como um santo forma outros santos. E bendito seja Deus por essa bela relação entre esses dois grandes homens e tantos outros, porque ele também formou José Cotolengo como acompanhante espiritual. Então, uma vida fecunda, mas uma vida feita e formada também à luz de tanto sacrifício e entrega. Bom, fechado esse parêntese, porque aproveitamos da ocasião para recuperar essa imagem tão bonita que diz tanto à luz do testemunho de João Batista, voltemos a olhar o texto de hoje e a imagem da Natividade. Tem dois autores que eu gostaria de dividir um pouco com vocês, é Orígenes e Santo Agostinho, que escrevem a respeito do dia de hoje. João Batista nasceu em sua casa, como nós ouvimos hoje na narrativa do Evangelho, em um clima de grande alegria e feliz espera por todos os que acompanhavam a família. Tanto que, nos últimos versículos da primeira parte, nós ouvimos, no primeiro versículo da segunda parte, ou seja, nós ouvimos no versículo 66, nós ouvimos todos dizerem, e todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo: que virá a ser esse menino? E o fato se espalhou por toda a região montanhosa. As pessoas estavam acompanhando e com muita atenção guardavam os fatos que iam se sucedendo. Vamos falar agora a respeito desses fatos. Porém, Jesus, por sua vez, nasceu fora de sua casa, em um presépio, ao lado de seus pais, e recebeu a visita não dos familiares, parentes e amigos, mas de alguns pastores que passaram ali. Ambos tiveram seu nascimento anunciado pelo arcanjo, como vai dizer para nós Orígenes. Mas ao seu nascimento, mas ao anúncio do arcanjo a Zacarias, como podemos acompanhar na primeira parte do primeiro capítulo, a anunciação do nascimento de São João Batista, Zacarias, seu pai, não acreditou nas palavras do arcanjo e pediu que fosse dado uma prova, mas sobretudo o não acolhimento da palavra do anjo foi o ponto-chave. Ao nascimento de João Batista, cumpriu-se então aquilo que o arcanjo havia dito no versículo 13 do primeiro capítulo a Zacarias: tu porás o nome em teu filho de João.
E como a gente pôde ver hoje, os familiares perguntam a Zacarias, e Zacarias então, sem titubear, pede a tabuinha e imediatamente escreve João a seu nome. Dessa vez não houve dúvida. Estava curado da sua incredulidade, como vai dizer Santo Ambrósio, e agiu, como aparece no versículo 63. Então, ao agir, cumprindo o que o Senhor lhe disse, lhe é restituída a voz. O primeiro acontecimento da misericórdia de Deus, uma vez que João significa Deus é misericordioso, Yohanan, o primeiro acontecimento da misericórdia de Deus foi a cura de Zacarias, diante de todos os que ali estavam. O nascimento do menino foi acontecimento da misericórdia de Deus na vida de seu pai. Que frase bendita é essa, meus irmãos? Que frase bendita é essa? Essa frase me faz pensar em tantos filhos e filhas, salvo as devidas proporções, que na vida de seus pais são um acontecimento de misericórdia. Quantos foram os pais, as mães também, que ao nascimento do filho começaram a viver, pela chegada bendita daquele menino ou daquela menina, começaram a viver uma retomada do caminho do Senhor. Começaram a mergulhar na misericórdia de Deus. Um filho é um sinal de grande bênção na nossa vida. Os pais têm o dever de acompanhar os filhos e de ensinar a eles o caminho da amizade com Cristo, como estamos falando hoje na meditação. Mas não se esqueçam que muitos filhos trarão a seus pais a ocasião de retomar a amizade com Deus. Quantos foram os pais que, levando seus filhos para o batismo, para a primeira comunhão, fizeram uma grande retomada no caminho espiritual, na vida de fé? Porque seus filhos são acontecimento de misericórdia de Deus para a vida de vocês. Quantas vezes, no próprio processo da educação e do ensinamento a respeito das coisas de Deus, a pergunta das crianças levaram tantos pais a se questionarem sobre o quanto estavam próximos ou distantes de Deus. E a delicada pergunta e preocupação daquele que, com tanta ambição e curiosidade por saber, vinha ao seu encontro para lhe apresentar: papai, mamãe, isso e aquilo outro. E, recolhendo a perplexidade dessa ausência interior, seja de conteúdo, seja de experiência, quantos pais, a partir daquele choque, não tiveram dentro de si o nascimento da pergunta: bom, penso que preciso dar mais atenção a isso na minha vida. E agora, não apenas com um senso pessoal, eu devo dar mais atenção, mas movido por um senso de amor pelo próprio filho, pela própria filha que lhe pergunta, ou seja, tocado por uma experiência a mais de Deus, pois agora não apenas pensando em si mesmo, mas pensando no bem do seu filho, da sua filha, deseja então voltar para perto de Deus, deseja se aproximar dele. Essa pequena foi na sua vida, meu irmão, está sendo na sua vida. Voz que clama no deserto: pai, mãe, prepara o caminho do Senhor para andarmos juntos até Ele, para a nossa família voltar a ser dele. E naquele momento não é mais só por você que nasce a pergunta: preciso voltar a estar mais perto de Deus. Ou bom, tenho que passar a pelo menos saber um pouco mais das coisas da igreja para poder responder esse garoto, essa garota. Não é só isso. Porque ali tem uma comoção a mais. Um elemento a mais. Que é o amor por teu filho, o amor pela tua filha, que não se satisfaz somente
em oferecer a Ele uma resposta, mas como toda experiência de amor, oferecer ao outro uma experiência de vida. E o coração, a gente sabe, ele não se contenta só em dar respostas, mas em viver junto. Esse é o desejo. Não só respostas, mas viver junto. É bem verdade que por muitas razões a gente pode sacrificar, mesmo em consciência, sacrificar e não nos darmos a chance de vivermos juntos e de forçarmos-nos a nos contentarmos em dar respostas para o outro. Mas quando o filho procura, quando a filha procura, ele recolhe as explicações que a gente possa dar por uma ausência, por uma distância, por uma impossibilidade. Mas tudo isso ele recolhe e aceita, esperando a presença, esperando a possibilidade, desejando a companhia. E o nosso coração, como pai e mãe, sabe disso. E às vezes a gente força tanto contra nós mesmos, é um ato de violência, porque o teu coração sente essa necessidade de ser presença, de ser companhia, de estar junto, de oferecer vida, não só informação, não só respostas, mas de oferecer vida. A gente sente isso e a gente sabe o quanto isso preenche a nossa vida. Então a pergunta daquele teu filho, daquela tua filha a respeito das coisas de Deus, te faz ter desejo não só de adquirir conteúdo para responder, mas suscita no teu coração o desejo de oferecer vida, de celebrar a presença de Deus, de estar junto com Deus e junto com o teu filho, não mais sozinho. Se antes você pensava a sua proximidade com Deus como uma proximidade pessoal, exclusiva, a partir de agora e a partir daquele coração que te pergunta sobre Deus, o seu coração não consegue mais pensar a sua presença diante de Deus sem pensar nele, nela, sem pensar também na sua esposa, no seu esposo, sem pensar na sua família. A companhia de Deus, agora, na sua vida, ganha uma beleza especial, uma presença especial. Você nunca mais vai diante de Deus sozinho. Levará consigo no coração tantos outros corações. Isso é belíssimo. E não renuncie a essa verdade, por favor, porque ela é um tesouro enorme e que merece ser vivido. A gente nem se dá conta, porque às vezes parece ser só mais uma pergunta no meio do arsenal de perguntas que as crianças têm, geralmente entre 5 e 7 anos de idade. Mas, na verdade, mais do que um momento de busca de conhecimento, ali está acontecendo uma experiência de Deus que merece ser vivida. Então, retoma a frase para darmos continuidade na meditação. O primeiro acontecimento da misericórdia de Deus foi a cura de Zacarias. O nascimento do menino foi o acontecimento da misericórdia de Deus na vida de seu pai. Foi o momento para seu testemunho de fé na palavra do Senhor. Foi o momento para ele retomar como sacerdote a voz que anuncia, honra e bendiz a Deus. Veja que imagem forte, porque o sacerdote deveria oferecer o culto. E oferecendo o culto, oferecer as preces em nome do povo, mas estava sem voz Zacarias porque havia perdido a fé. E agora seu filho lhe dá a ocasião de retomar a voz e glorificar a Deus. Cheio do Espírito Santo, como os profetas, rende então graças a Deus por suas maravilhas realizadas.
e anuncia o tempo futuro marcado pela missão de seu Filho e a vinda do seu Senhor, e se refere a Jesus como seu Senhor. Esse é o cântico que foi saltado hoje no texto bíblico, mas que vai do versículo 66 até o 79. E concluo com essas palavras de Orígenes a respeito do Evangelho de hoje. Já superamos um pouco o nosso tempo. O nascimento de João Batista está repleto de milagres, é verdade. A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus foi anunciada por um arcanjo, e também foi um arcanjo a anunciar o nascimento de João, dizendo que ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Vejam, meus irmãos, o povo judaico não viu que nosso Senhor realizava milagres e prodígios e curava muitos doentes. Mas João Batista exultou de alegria ainda no seio materno. Interessante esse paradoxo colocado por Orígenes, né? O povo que viu Jesus, muitos do povo não reconheceram nem mesmo Jesus pelos sinais que realizou. E João, ainda no seio de sua mãe, sem nem mesmo ter visto o Senhor, exultou de alegria. A Escritura diz depois: e reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. João reconduziu muitos. O Senhor não reconduziu apenas muitos, mas reconduziu todos até o coração do Pai. Com efeito, a sua obra consiste em reconduzir todos os homens a Deus Pai. Olha que maravilha! Ao meu ver, o mistério de João continua a realizar-se no mundo. Quem está destinado a crer em Cristo Jesus necessita que o Espírito e a força de João entrem na sua alma para proporcionar ao Senhor um povo com boas disposições. Olha que interessante. A origem está dizendo que o Senhor continua movendo o Espírito de João Batista sobre o coração daqueles que no mundo anunciam o nome de Jesus. Ou seja, que levem muitos, aquilo que o padre falava no início, a amizade com Cristo. E para que nas asperezas do seu coração toda a ravina seja preenchida, todo o monte e colina sejam abatidos, não foi apenas aquele tempo que os caminhos foram aplainados e as veredas endireitadas. Ainda hoje, o Espírito e a força de João precedem o advento do Senhor nosso Salvador. Ó sublimidade do mistério do Senhor e do seu desígnio sobre o mundo de conduzir corações a gerarem amigos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.